Antes de começar o vídeo, é importante falar pra você, principalmente torcedores do Goiás, que esse vídeo aqui será uma análise onde não estamos com a intenção de machucar mais ainda o seu sentimento. Infelizmente, para analisar corretamente esse clássico, mais uma derrota do Goiás na Serrinha, mais um clássico que o Goiás perde, e dessa vez por 1 a 0, é preciso que a gente fale de muitas coisas que não estão necessariamente dentro do campo, tá? Muitas delas envolvem decisões fora das 4 linhas. E pra mim, o Goiás já saiu perdendo esse jogo assim que o juiz apitou o início da partida, porque ele começou a perder fora do campo. Eu vou explicar isso pra vocês e, além disso, claro, vamos falar da vitória do Vila, 1 a 0, mais um clássico vencido em cima do maior rival esmeraldino e, mais uma vez, jogando na Serrinha. Vamos explicar tudo que rolou nesse jogo e fazer as devidas críticas a todos os lados que merecem a tal crítica. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que levam pedrada debaixo das traves. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações aqui na tela. Começando a falar pelo Vila, que fez uma classificação muito preguiçosa, tá? Em cima da Jataiense. 2 jogos fracos, onde o Vila ganhou no primeiro jogo com um gol contra. No segundo jogo, ele simplesmente foi para o Serra Dourada, mas jogar futebol que é bom ninguém jogou. Mesmo assim, o Vila se classifica e se classifica em primeiro, né, na questão de pontuações. Com isso, pegando nas semifinais o maior rival, Goiás, que se classificou em cima do craque nos pênaltis, depois de fazer 2 jogos onde o adversário teve muitos momentos a chance de desclassificar o esmeraldino. O craque jogou muito bem seus jogos, porém o esmeraldino nas cobranças de pênalti se classificou. E antes de chegarmos para esse jogo, é importante que a gente fale um pouco sobre o contexto no qual ele foi colocado. Primeiramente, temos que falar da diretoria do Goiás, porque durante a semana ficou numa reclamação danada aí, falando que a arbitragem goiana não seria justa para esse espetáculo, que eles estavam até pensando em trazer um árbitro FIFA para poder apitar esse jogo. Eu entendo a necessidade do Goiás de se posicionar e respeito muito isso. Todos os clubes precisam ter a sua postura, terem diretoria, terem gestão de futebol que consiga lutar pelos seus direitos. Perfeito, isso é direito de todos. O problema é que isso não aumenta, não mostra o tamanho do Goiás, tá? Isso aí, na verdade, só diminui o tamanho do Goiás porque coloca ele como uma espécie de chororô. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão alegando descaradamente, tá? Que há um certo benefício ao Vila Nova, que alguns querem que o Vila seja o campeão, porque o maior problema do Goiás não é fora de campo, mas é sim dentro. O Goiás precisa mostrar o seu tamanho dentro de campo, é lá que o Goiás precisa demonstrar o tamanho da sua tradição como um dos maiores clubes do cenário do futebol goiano. Só que aí, segue-se com o Goiás com decisões fora de campo extremamente lamentáveis. Primeiro, que o camarote do Vila foi colocado com uma série de adesivos, sabe? Assim, tudo bem, eu sou muito da zoeira, eu acho que a zoeira faz parte do futebol e tudo mais. Só que, cara, você fazer toda essa provocação, você provocar o adversário, você gerar um clima de hostilidade e tudo mais, pra chegar na hora do campo e não fazer nada, você só denigre a imagem do seu clube. E pra piorar, depois, durante o jogo, a diretoria ainda teve uma decisão pior ainda, que foi não permitir aos jogadores darem suas devidas declarações na transmissão oficial. Vocês podem achar, vocês diretores do Goiás, podem achar o que vocês quiserem sobre benefício ao Vila, ao Atlético, ou a seja lá quem for. Podem achar o que vocês quiserem com relação à empresa que está fazendo a transmissão, ou aos comentaristas. Agora, o torcedor esmeraldino tem o direito de escutar as devidas explicações para o futebol pobre que vem sendo feito com a camisa esmeraldina. E aí, do lado do Vila, vindo com esse ambiente hostil, a única coisa que lhe cabia era jogar o futebol que vinha jogando em clássicos. Contra o Goiás foi um time mais aguerrido, mas o jogo foi muito ruim na primeira fase. Contra o Atlético, o Vila fez seu melhor jogo. E aí vem pra essa partida com sérios desfalques, a gente sabe quais são, principalmente o Urso, né, que tá aí, né, de molho por 6 meses. E vem pra esse jogo
com a postura de um time que quer ganhar. Diferente do próprio Goiás, que tá jogando em casa, porém não mostrou em momento nenhum, pelo menos no primeiro tempo, a intenção de jogar pra ganhar. Antes do jogo começar, o Jair Ventura deu declarações falando que o Goiás seria um time propositivo, que ele teria a bola nos pés e esperaria um Vila Nova reativo. Sabe o que acontece? O jogo inicia e é exatamente essa postura que a gente vê, só que de maneira invertida. O Vila veio para ser um time propositivo e o Goiás ficou saindo de maneira reativa no contra-ataque, diante de uma belíssima torcida que fez uma festa sensacional e que lotou a Serrinha. O Goiás, mais uma vez, sob a batuta do Jair Ventura, jogando no contra-ataque. E cara, era natural que se isso acontecesse, o Vila Nova propondo o jogo ia ter chances reais de gol, já que o Goiás tem problemas de marcação. O Gonzalo Freitas muitas vezes não sabe onde se posiciona, o meio de campo com o Juninho e o Vitinho é totalmente perdido, e o Vila encontrava espaços para tocar, inclusive pelas laterais. Com exceção, obviamente, do Vinícius Paiva, que foi um espectador privilegiado de assistir dentro do campo o jogo, né? Porque não fez nada. E nisso, o Vila chegou em alguns momentos para fazer cruzamentos, para tentar uma tabela. Faltou a finalização, né? Em alguns momentos, mas tinha a bola no campo ofensivo. Enquanto isso, o Goiás abusava dos cruzamentos. Mas antes de falar do gol do Vila, é importante a gente comentar uma coisa que eu sei que tá machucando o torcedor do Goiás. Porque logo nos primeiros lances, nós tivemos ali um desentendimento entre o Todinho e o Lovati na beira do campo, do lado direito. E o Todinho dá um pisão no pé, se não me engano, no pé direito, né, do Lovati. E aí inicia-se uma confusão. No começo do jogo, as equipes pareciam que estavam mais a fim de brigar do que jogar. Era um repeteco do que nós tínhamos visto no clássico durante a fase de grupos. E esse pisão, cara, pra mim era pra vermelho, tá? O juiz não foi chamado ao VAR, ele aplicou um cartão amarelo. A transmissão falou que o Todinho não estava... Ele deu um empurrão no Lovati, aí tomou o cartão pelo empurrão, mas que o pisão foi acidental. Mas cá entre nós, olha, não me pareceu, tá? Me pareceu sim que ele viu onde ele estava pisando e pisou com gosto, tá? Se foi, de fato, intencional ou não, isso também não condiz, porque esse tipo de lance precisa ser revisto pelo VAR, já que é uma espécie de uma agressão, e não houve, o VAR nem chamou. E aí seguiu-se o 11 contra 11, e no 11 contra 11, no primeiro tempo o Vila foi bem melhor, inclusive chegando ao seu gol, num cruzamento do Diego Torres, numa bela jogada que ele fez ali na lateral com o Elias, um toque de calcanhar, o Elias toca pra ele, o Diego Torres faz um cruzamento preciso na cabeça do Todinho, que ganha da marcação do Gonzalo, tocando no canto direito do Tadeu, fazendo 1-0 pro Vila, 1-0 pro Vila na Serrinha, de novo. E a torcida, que estava animada, que estava apoiando o time, mesmo o Goiás não mostrando lá um bom futebol, começou a ficar impaciente. O jogo seguiu e aí no primeiro tempo, tá? Resumindo. Enquanto o Vila era propositivo, ele era mais perigoso do que o Goiás. Quando o Vila se tornou reativo ao final do primeiro tempo, ele continuou mais perigoso do que o Goiás, porque o Goiás só tinha chutão para buscar o Wesley Garcia e cruzamentos errados do Lovati. Só isso que o Goiás teve. Zero finalização. Como é que você ganha um jogo em casa, com a sua torcida apoiando, se você nem no gol você chuta? O Jair Ventura, mais uma vez, armou o time num 4-4-2 errôneo, tá? Bagunçado. Meio de campo perdido, desorganizado. O Arthur Kaique foi a versão Vinícius Paiva do Goiás, assistindo o jogo dentro de campo. E o primeiro tempo terminou com o Vila melhor. O Vila muito mais seguro das suas ações do que o Goiás. E aí vamos para o segundo tempo, o Goiás volta do vestiário com algumas mudanças e o Vila não volta. O Vila ficou lá no vestiário, porque começa o jogo, o Goiás totalmente mudado, com o Pedrinho, que já deveria ter saído como titular, ele veio no segundo tempo, né? E aí nessas jogadas mais com a bola no pé, o Todinho, que havia feito gol no primeiro tempo, ele faz um pênalti em cima exatamente do Pedrinho, que fazia a jogada ali pela entrada da área do lado esquerdo. Pênalti claro, tá? Indiscutível. Ele pisou no pé do Pedrinho e aí é pênalti, muito claro. O Tadeu veio pra cobrança, Tadeu que é o artilheiro do Goiás, o que se mostra um sintoma muito sério do quão fraco é o futebol ofensivo do Goiás. O Tadeu, o artilheiro em cobranças de pênalti, vem pra cobrança, desloca o House, mas chuta na trave do lado esquerdo. Bola bate na trave e vai embora. O Goiás desperdiça uma chance clara de gol. Lembrando que no intervalo o Goiás não deu explicações pro seu torcedor do porquê teve um futebol tão fraco por opção da diretoria.
tá? Opção total da diretoria. E aí, no segundo tempo, onde o Goiás poderia diminuir com pênalti, ele perde esse pênalti. Depois, muito mais à frente, lá pelos 30 minutos, ele tem uma chance claríssima num cruzamento que o Juninho cabeceia livre, sozinho, dentro da pequena área praticamente. E ele cabeceia pra baixo e a bola sai por cima do gol do House. E cara, foram os dois lances do Goiás. No mais, o Goiás não fez quase nada, mesmo com o Vila Nova não jogando o segundo tempo. O Vila fez um segundo tempo, cara, deprimente, não veio pro campo, não queria jogar mais. Com 30, 40 minutos do segundo tempo, o Vila já tava querendo segurar o resultado. 1-0, pô, 1-0 é facilmente reversível, tá? Então, cara, segurar com 1-0 não dá. O Lacerda demorou uma eternidade pra mexer no Vila. O Vila que tava sem Vinícius Paiva, que era um a menos em campo, sem meio de campo definido, um time bastante entregue, deixando a bola com o Goiás e vendo o que o Esmeraldino fazia com ela. A sorte é que o ataque do Goiás anda extremamente inoperante. E mesmo jogando o segundo tempo praticamente todo com a bola nos pés, o Esmeraldino praticamente não conseguiu fazer nada. O resultado é que o jogo ainda teve várias coisas que, sinceramente, não caberiam para se discutir para o futebol, mas infelizmente a gente tem que falar. Uma delas é, né, a pedrada que o House tomou debaixo das traves. Provavelmente um torcedor esmeraldino lá daquele tobogã jogou uma pedra de gelo, foi o que aparentou, né, que acerta o House. E cara, o que foi feito sobre isso? Não se sabe. Eu particularmente na transmissão eu não vi se eles chamaram o policiamento pra identificar o torcedor, não sei. Mas isso pode ser um problema grave, porque o juiz vai relatar isso na súmula e certamente isso vai acarretar algum problema pro Goiás, a não ser que o torcedor seja identificado e devidamente punido. Agora, o outro lance é absurdo, tá? É um lance de arbitragem que eu gostaria de não estar discutindo isso, mas pelo amor de Deus. A bola está na defesa do Goiás, jogador do Vila, se não me engano era até o Poveda, tentava fazer a marcação na saída de bola do Goiás. O zagueiro, se não me engano era o Messias, ele recua, descaradamente recua a bola pro Tadeu. Só que ele recua meio mais pra direita dele, esquerda do Tadeu, e o Tadeu obrigatoriamente toca a bola com as mãos. Ele defende a bola, porque se ela passasse, o Poveda pegaria a bola, acho que era o Poveda ou era o Diego Torres, não sei, mas pegaria a bola e faria o gol do Vila, faria o segundo gol. O Tadeu evita esse gol pegando a bola com a mão num toque recuado. Isso é tiro livre indireto dentro da área. O juiz não só não viu, como ignorou completamente o lance. Todo mundo reclamou, foi muito evidente, muito evidente. E aí, vai ter gente ainda do Goiás falando que a arbitragem tá apoiando o Vila, ou que a arbitragem isso, não sei o que. Gente, olha esse lance aí, a arbitragem tá errando é pra todo mundo. Não é só pro Vila, não. A arbitragem tá errando é pra todos, porque a arbitragem é fraca. A arbitragem goiana é fraca. E aí errou pro lado do Goiás no primeiro lance que não expulsou o Todinho, na minha opinião. Errou pro lado do Vila porque não deu o tiro livre indireto dentro da área que o Vila merecia ter cobrado. E cara, isso aí prejudicou o resultado, tá? Porque imagina se o Todinho é expulso no começo do jogo e mudava todo o contexto. Imagina se por um acaso desse esse tiro livre indireto, talvez o Vila pudesse fazer um segundo gol, também mudaria todo o contexto da disputa. Independente disso, esses dois lances foram os mais relevantes de um segundo tempo onde o Goiás não conseguiu fazer nada com a bola nos pés. Teve dois lances, um pênalti perdido e uma cabeçada também perdida, talvez até mais do que o próprio pênalti. E só, e o Vila no segundo tempo querendo que o jogo acabasse no 1-0 mesmo pra levar a decisão pro jogo de volta. E conseguiu. Agora, você, torcedor esmeraldino, você não esperaria que o Wesley Garcia, ou o Jair Ventura, ou quem sabe o Edu, que entrou no segundo tempo e pouco fez, você não gostaria que alguns desses jogadores falassem com a imprensa, falassem pra você, torcedor, e trouxessem pelo menos uma justificativa do que tá acontecendo com o Goiás? E aí a justificativa do Goiás de não dar entrevista é falando que o Goiás tem dono. Pô, cara, não fode, sabe? Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter a hombridade de dar resposta pro torcedor que tá sofrendo. Torcedor que se sente envergonhado, que todo clássico tá perdendo. Em casa, na Serrinha. Então, você, diretoria, vocês que estão aí à frente do Esmeraldino, e vocês aqueles que não estão, mas, né, mandam e desmandam, sem ser os presidentes, sem ser o diretor, vocês têm que dar a cara a tapa. Tem que ir lá e defender o seu torcedor, explicar o porquê do Esmeraldino tá tendo um futebol tão pífio.
É ridículo, absolutamente ridículo. Isso diminui a importância de um clube gigantesco, como é o caso do Goiás. E isso só denigre a imagem esmeraldina. Do lado do Vila, é só comemoração, porque mais um clássico que o Vila vence lá na casa do seu maior rival. E venceu merecidamente, tá? Tudo bem que o segundo tempo ele não jogou, mas o Goiás, pelo que estava jogando no segundo tempo, também não merecia nem empatar. Depois que perdeu o pênalti, o Goiás se esfarelou, sabe? Perdeu a confiança, a pouca confiança que tinha recuperado no intervalo. Então o Vila vence com méritos, principalmente pelo ótimo primeiro tempo que fez, jogou seguro, uma boa postura em campo, venceu, mereceu e leva uma vantagem mínima, mas leva uma vantagem para o jogo de volta, além da vantagem natural de decidir diante da sua torcida. Agora vamos ver se vai ser no Serra Dourada ou no Oba. Eu só espero que tanto diretoria do Vila quanto principalmente diretoria do Goiás tenham respeito pelos seus torcedores e parem de fazer papelão, tanto diante da imprensa, quanto diante do seu próprio torcedor. Tenham respeito pela torcida. Vocês, diretores do Goiás, respeitem a torcida esmeraldina que foi lá fazer uma festa e apoiar o time, e o que viu foi uma palhaçada verde sendo feita em campo. Mais uma derrota pro maior rival, e uma derrota que dói ainda mais pro torcedor, porque ela é consecutiva. O torcedor está se sentindo cada vez mais machucado e não tem o apoio do seu diretor para poder fazer alguma coisa a respeito. Mas e aí? O que você achou desse clássico? O que você achou desse resultado? Achou justa a vitória do Vila? O que você achou dos lances polêmicos? Aquele pisão lá do Todinho era pra vermelho? O recuo de bola deveria ter sido marcado? Me diz aí a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam das decisões da diretoria do Goiás? E aí, me diz o que vocês acharam de tudo isso aí. Coloca nos comentários. A análise continua com a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Além disso, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E caso você queira discutir mais esse clássico e outros assuntos de futebol, com uma galera 100% educada, divertida, com torcida de tudo quanto é lugar do país, aqui tanto Goiás quanto de outros estados, se torne membro do canal. Entre para o Gader Futebol Clube a partir de R$ 1,99. Você se torna membro do canal, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho e de quebra entra no grupo do WhatsApp, onde tem os membros especializados em futebol para conversar com você, torcedores de tudo quanto é time, tanto locais quanto dos outros estados, além de notícias 24 horas por dia, conteúdos exclusivos, antecipados, memes, figurinhas, piadas, zoeira, que faz parte, que é coisa do futebol, mas tudo dentro do ambiente esportivo, nada no pessoal. E claro, você vai ter comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu. Tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.